Olá, meus amigos, estamos aqui nessa excelente sexta-feira. Tomara que todos vocês estejam bem, né? Mais essa sexta-feira aí. E estamos aqui para comentar mais um desfecho dessa rodada de número 37, que para torcedores do Vasco não deu muita importância, torcedores do Flamengo só cumprir tabela, torcedores do Botafogo ansiosos, né? Com o título, né? Torcendo para um tropeço do Palmeiras que não aconteceu, adiando o título para a última rodada, e o desespero dos tricolores. O desespero dos tricolores que, pensando ser encerrado ontem, mas com a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, deu um gás a mais ao Bragantino e a última rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 38. Então vamos lá, amigo, para o nosso bate-papo aqui. Para quem não me conhece, aqui é o Luciano Melo. Se inscreve aí no canal, tá? Aperta o sininho das notificações aí para você ficar ligado em todo vídeo que aparecer nosso aí. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí. Compartilha com seu amigo aí, com sua amiga, com seu pai, com seu irmão, com quem você quiser, né? Para tentar ajudar o trabalho do nosso colega aqui. Mas vamos lá. A rodada 37 começou na terça-feira com a vitória já assim meio que certa do Corinthians sobre o Bahia por 3-0, né? Aí na quarta-feira, esse foi o único jogo da terça, foi o Corinthians e Bahia. Na quarta-feira tivemos o Vasco 2-0 sobre o Atlético Mineiro, deixando o Atlético Mineiro numa situação complicada do campeonato. Também agora entrou na briga pelo rebaixamento, quem diria? O Atlético Mineiro na semana passada disputando a final da Libertadores, pensando em Mundial. Hoje o Atlético Mineiro luta contra o rebaixamento. Mais um candidato à luta contra o rebaixamento. Quem diria, né? O Vitória e o Grêmio ficaram no empate 1-1, tranquilo se resolver a situação. Criciúma recebeu o Flamengo e o Flamengo, sem aquela pretensão nenhuma, colocou muitos reservas, muitos contundidos, mas foi lá e aplicou um 3-0. Felipe Luiz falando que não ia ter essa de entregar o jogo e não entregou. O time foi lá e meteu 3-0 sobre o time do Criciúma, que por sinal é um time bem fraco, mas o Flamengo impôs o seu nome, impôs o seu time e disse que aqui é o Flamengo. Como disse Felipe Luiz na entrevista, aqui é Flamengo, vencer, vencer, vencer. E o Flamengo foi e aplicou um 3-0 no Criciúma lá dentro do Heriberto Rilse. É claro que isso facilitando a vida de Fluminense, de Bragantino, né? Porque já matematicamente colocou o Criciúma rebaixado. O São Paulo era uma grande esperança para o Fluminense também. Só que o São Paulo sem motivação nenhuma, né? A mais no campeonato também. Não vai subir, não vai descer na pontuação, ninguém vai ultrapassar. O Juventude foi lá no Morumbi e conseguiu uma grande vitória de 2-1 sobre o São Paulo, se livrando dessa luta pelo rebaixamento, que, por sinal, se ele empata ou perde, estaria nessa briga também. Hoje ele se livrou, né? Teve o Atlético Goianiense aplicando 3-1 em cima do Fortaleza. O Cruzeiro, que saiu até vencendo, tomou a virada do Palmeiras, colocando um ápice a mais na última rodada do campeonato, colocando o Palmeiras na briga pelo título, né? A 3 pontos do líder Botafogo. E aí na quinta-feira, que foi ontem, meus amigos, 2 jogos emocionantes na parte de baixo da tabela. 2 jogos no mesmo horário das 8 horas, né? O Fluminense recebeu o Cuiabá no Maracanã com a obrigação de ganhar, né? Colocando quase 60 mil no estádio do Maracanã. Eu fui um dos presentes ao Maracanã, tive o prazer de visitar o Maracanã ontem, ver aquela grande torcida dar um show,
por mais que o nosso time não esteja entregando o futebol que queremos, mas a torcida entregou. A torcida o tempo inteiro apoiou, entregou, cantando, né? Vaiamos ao final do jogo, ao término da partida, vaiamos quem tinha que ser vaiado, aplaudimos quem tinha que ser aplaudido, né? Mas aí a gente vai debater um pouquinho mais à frente aí essa vitória do Fluminense, né? Que por um acaso eu sou tricolor, né? E é claro, a grande frustração que era o Fluminense ontem mesmo se livrar do rebaixamento foi a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Atlético Paranaense em plena Arena da Baixada, meus amigos. Ninguém sabe como que isso poderia acontecer. Por quê? Porque o Atlético está nessa dependência também. O Atlético está com 42 pontos. Na briga pela zona do rebaixamento, está fora. Certamente é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Está Cuiabá, Atlético Goianiense, Cuiabá em último, Atlético Goianiense penúltimo, Criciúma antepenúltimo e o Bragantino é o primeiro time da zona do rebaixamento com 41 pontos. E o Atlético Paranaense está com 42. Olha aí, meus amigos. E aí, em plena Arena da Baixada, eles conseguem ser derrotados para o Red Bull Bragantino, que também brigava. E agora, eles na rodada de número 38, a última rodada do campeonato, eles vão enfrentar o Atlético Mineiro lá no Mineirão, na Arena MRV, mas de portões fechados, né? Justamente por causa da decisão da Copa do Brasil, que teve problemas lá, e aí o Atlético Mineiro vai estar de portões fechados, sem a força do seu torcedor. Mas estará jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Então são brigas, lutas contra o rebaixamento, contra, vamos dizer que a última vaga do rebaixado. O primeiro, né, dentro da zona do rebaixamento. E o Bragantino, que está com 41 pontos, está nessa briga. 41 o Bragantino, 42 o Atlético Paranaense, 43 o Fluminense e 44 o Atlético Mineiro. Esses 4 times lutam por uma vaga. E vamos ver com quem vai ficar essa vaga na última rodada. Meus amigos, aí vamos ter o confronto na última rodada. Fortaleza e Internacional não brigam por nada, apenas talvez a quantia, né, da posição na tabela em relação à premiação do Campeonato Brasileiro. Juventude e Cruzeiro, que também estão naquela meiuca ali, também só sul-americano. Bahia e Atlético Goianiense, a mesma coisa, não interessa mais nada. Flamengo e Vitória do mesmo jeito, Flamengo tranquilão. O Vitória também se livrou do rebaixamento. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Esse é um jogo complicado. Complicado para quem? Para o nosso Flusão. Porque o Criciúma, já matematicamente rebaixado, vai lá em Bragança Paulista jogar contra o Bragantino, que depende de vencer e de torcer por resultados de Atlético Paranaense, Fluminense e Atlético Mineiro. Meus amigos, é complicado para o Bragantino. Mas ele vai jogar em casa. Ele não foi lá na Arena da Baixada e não conseguiu uma vitória sobre o Atlético Paranaense? Agora vai jogar em casa contra o já rebaixado matematicamente Criciúma. Quem diria, o Bragantino com 12 jogos sem vencer, venceria na Arena da Baixada o Atlético Paranaense? Quem diria? E aí, com esse jogo de ontem na Arena da Baixada do Bragantino, a torcida tricolor estava apreensiva, é claro,
mas esperando uma vitória. Claro que não uma grande atuação, porque o time não demonstra isso, mas uma vitória. Apenas uma vitória simples. E não contavam, nem imaginavam, nem passava pela cabeça uma vitória do Red Bull Bragantino lá na Arena da Baixada. Ninguém imaginava. Era apenas uma vitória simples, estava tudo certo. E o Fluminense, ontem mesmo, nessa noite de quinta-feira, com o estádio lotado, quase 60 mil, ia sair tranquilo, com uma vitória convincente. Claro, mereceu a vitória, por 1-0, mereceu. Foi mais time, o Cuiabá não ameaçava. O Fluminense ainda teve 2 bolas na trave, um pênalti perdido, né? Mas aí a gente vai debater mais um pouquinho à frente. E o Red Bull Bragantino conseguiu a vitória lá, prejudicando assim o Fluminense. Mas assim, vamos dizer que prejudicando assim essa penúltima rodada do Fluminense. Mas o Fluminense foi prejudicado em todo o Campeonato Brasileiro pelas suas próprias atuações. Pelas suas próprias atuações. Atuações horríveis. Atuações medíocres. Né? Vamos lá. Aí teremos outro jogo importantíssimo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na Arena MRV. Um jogo também da luta contra o rebaixamento. Olha que jogo importante. O Atlético Mineiro podendo empatar para se livrar. O Atlético Paranaense também, se caso empatar, pode se livrar, mas aí ele depende do jogo do Bragantino. Né? Bragantino que está com 41 pontos, se empata com o Criciúma, vai a 42. O Atlético Paranaense empatando vai a 43, está tudo certo e todo mundo se livra e o Bragantino é rebaixado. Mas aí vai depender de combinações de resultado. Mas é um jogo importantíssimo. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Um jogo importantíssimo na parte de baixo da tabela. Botafogo e São Paulo, que pode decretar o título ao Botafogo. É claro que São Paulo sem pretensão nenhuma. Deve vir com um time totalmente mexido. E o Botafogo embalado pela conquista da Libertadores, embalado pelo seu time que está jogando um futebol lindo e maravilhoso, merecido a conquista da Libertadores. Se for campeão brasileiro, merecida a conquista do Campeonato Brasileiro. O melhor time do campeonato, disparado, sem dúvida, não tem o que falar. Um treinador que tem o dedo dele no time, sabe se impor, principalmente depois do último jogo da Libertadores, na final, que ele me perde um dos seus melhores jogadores do elenco, do meio de campo, o marcador. Ele não abriu mão do time, ele não mexeu, ele deixou o time do jeito que estava. E o time ali rendeu o que ele queria. É o dedo do treinador. Um treinador ótimo, maravilhoso, que pegou um time que já vinha em construção desde o ano passado, incorporou e esse ano deu resultado. Esse ano deu liga. Né? Então é um Botafogo dependendo de um empate apenas para se sagrar campeão, né? Contra o São Paulo com um time totalmente misto, desmotivado. Um Cuiabá e Vasco, Cuiabá já rebaixado, o Vasco também só pretensões de meiuca ali, talvez possa ser que seja Libertadores. Um jogo importantíssimo, minha gente. Não, vamos deixar esse jogo para o último. Um jogo ali que também não vai dizer nada. Grêmio e Corinthians, na Arena Grêmio, que também não vai dizer nada. O Corinthians já está lá em cima, o Grêmio já se livrou. Um jogo tranquilo. E o último jogo da rodada, minha gente. Mas é tudo no domingo, mesmo horário, né? Tudo jogo no mesmo horário, o último jogo, porque esse é o jogo chave. Da parte de baixo e da parte de cima. Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque.
Minha gente, complicado. Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. O Palmeiras, dependendo de ganhar o jogo, né, para igualar o número de pontos com o Botafogo. E aí, ao mesmo tempo, ele ganhar e torcer para uma derrota do Botafogo para o São Paulo. Será que o São Paulo viria para ganhar o Botafogo e entregar o título ao Palmeiras? Acho difícil. Mas futebol é improvável. A gente não pode falar nada sobre o futebol, né? E quem diria, aí nós vamos pro Fluminense. Depende apenas dele mesmo. Um simples empate livra ele. Ele está com 43 pontos, minha gente. Um simples empate com o Palmeiras na Allianz Parque, ele vai a 44 pontos. O primeiro time dentro da zona do rebaixamento é o Red Bull Bragantino, que está com 41. O Fluminense chegaria a 44. O Red Bull, com uma vitória, chegaria a 44. Certo? Se o Atlético Paranaense ganha o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense ia 45, o Atlético Mineiro continuava com 44. Estaria Atlético Mineiro, Fluminense e Red Bull Bragantino com 44 pontos. Desses três, sairia um rebaixado. E seria quem? Red Bull Bragantino, que teria 10 vitórias contra 11 do Fluminense. Red Bull Bragantino seria rebaixado. Então, minha gente, é um jogo importantíssimo. Na parte de cima da tabela, Palmeiras dependendo de ganhar para poder sonhar com o título, né? Por um tropeço do Botafogo contra o São Paulo. E o Fluminense dependendo de um empate apenas, né? Para permanência na Série A. E aí vai encarar um Palmeiras no Allianz Parque precisando vencer o jogo. Olha que jogo. Logo o vice-líder do campeonato dentro da casa deles. Um jogo em que eles precisam da vitória e nós precisamos do resultado. Complicado, minha gente. Aí, como fazer? Com um treinador desse, que não tem pretensões de vitórias, deixa o torcedor apreensivo com suas modificações, com suas escalações, que não dão uma brecha para a base, que coloca jogadores que não aguentam nem andar em campo. Da arquibancada você vê Renato Augusto sendo colocado em campo. Nem caminhar ele consegue normalmente. Nem caminhar. Quanto mais jogar futebol. Com uma intensidade que o clube te exige hoje. Com um preparo físico que o clube te exige, que o futebol te exige. E aí criticar o ano de 2024 por completo. Mário Bittencourt, Angione, Fred, Fernando Diniz e por último Mano Menezes também não fica para trás não. Houve muitos debates aí falando que o Fluminense seria hoje no segundo turno com Mano Menezes, sétimo colocado. Mas ele poderia sim já ter livrado esse time do rebaixamento. Desde a hora que ele começou, que ele assumiu o time, ele teria como ter tirado esse time. Perdeu ponto bobos.
Às vezes escalando o jogador que não tem condições de jogar. Aquela entregada do Felipe Melo contra o Botafogo teria condição alguma do Felipe Melo estar num jogo daquele importante? O Fluminense deixou de conquistar um ponto naquele jogo, seria já o ponto de hoje, que já estaríamos livres do rebaixamento. Atitude do treinador. Contratações absurdas no começo do ano. Já era um time, por sinal, envelhecido ano passado. Graças ao Senhor, conseguimos a conquista da Libertadores, mas com já um time envelhecido. E esse ano ele contrata mais ainda. Jogadores com histórico de lesão. Jogadores que não estavam se dando bem no time onde eles estavam atuando. No caso Douglas Costa, Renato Augusto, Gabriel Pires, Felipe Alves. São 4 contratações. 4 contratações de jogadores de nome, renomados no futebol brasileiro e mundial. Você acha que eles viriam por pouco salário, recebendo pouco? Não, meus senhores, não, meus amigos, não. Não viriam, não. E aí, por causa dessas contratações, o Fluminense começou o ano com a conquista, sim, da Recopa, mas são 2 jogos apenas. O time voltou antes por causa da final do Mundial, o time voltou antes, treinou pouco. Foi um pouco prejudicado pelo calendário, mas não é por isso. O ano inteiro está sendo assim. Teria que ser prejudicado no começo, não o ano inteiro. Futebol medíocre. Futebol que você não agride ninguém. Futebol que dentro da sua casa você não impõe respeito, que dentro da minha casa quem manda sou eu. Dentro da sua casa quem manda é você. Dentro do Maracanã quem manda é o Fluminense, não tem que perder. Não tem que empatar. No Maracanã é nosso. O Maracanã é nosso. Tem que ser vitória, vitória, vitória. Não tem essa. Veio no Maracanã, vem para perder. Porque aqui é Fluminense. No Maracanã quem manda é o Fluminense. E com isso teve vários resultados horríveis, contratações horríveis. Aí veio a janela do meio do ano, tentou compensar. Fazer contratações. Um time campeão de Libertadores tem que ser contratações pontuais. Contratações onde você vai colocar no time para jogar. Não é contratações para compor elenco. Contratações para compor elenco, você tem uma base maravilhosa que você pode muito bem colocar. Aí agora não vai me dizer também que o Fluminense não pode ir lá no Allianz Parque e conseguir uma vitória. O Sub-17 foi campeão em cima do Palmeiras no Allianz Parque, metendo 2-0. A garotada foi lá no sintético, meteu 2-0 em cima dele e se sagrou campeão. Por que o profissional não pode colocar? Não pode chegar lá e pode conquistar uma vitória? Experientes, rodados de futebol. Se a molecada Sub-17 foi lá e conseguiu uma grande vitória, conquistando o Campeonato Brasileiro. E aí? Os profissionais não podem conseguir? Podem, devem e conseguem, basta querer, basta ter sangue. Tem que colocar o Fluminense acima de tudo. Fluminense no bico da chuteira. Fluminense aqui no coração, ó, pulsando, ó. Pulsando o tempo inteiro. Não perder uma dividida. É jogar como se tivesse um prato de comida à frente. Só que o prato de comida desses jogadores é caviar. Aí tem um garçom para entregar. Eles ficam aqui, ó, só esperando, ó. Só esperando. Eles não precisam correr atrás.
Muitos não querem. Muitos, graças, já saíram. Ainda bem. Outros foram afastados. Outros eu não entendo a opção do técnico que diz que o cara não está rendendo bem no treinamento. Me trouxe aquele cabeça de área lá do Londrina, que o cara estava voando nos treinamentos, quando colocou no jogo, o cara só fez besteira. Isso é voar nos treinamentos? Aturar um Diogo Barbosa, com a contratação do Fuentes, que ontem para mim foi um dos melhores em campo. Até onde ele aguentou, porque não jogou jogo nenhum. Então não tem como o jogador aguentar o ritmo de jogo. Jogo é jogo, treino é treino. Treino é mais devagar, o jogo não, o jogo é intensidade. O tempo inteiro. É intensidade. Fica difícil para um cara que não joga, ele jogar os dois tempos na mesma intensidade, não dá. Foi um dos melhores em campo ontem. Fuentes, Gabriel Fuentes. E a gente tem que aguentar Diogo Barbosa. Tomara que depois dessa atuação de ontem, essa diretoria, Mário, não renove com Diogo Barbosa. Você se diz torcedor do Fluminense, Mário. Por favor. Reveja, pegue a lista de jogadores. Reveja quem pode sim vestir esse manto. Reveja. Revise essa lista, vê quem pode vestir esse manto, quem honra essa camisa. E aí você pode deixar.